Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. A gente começa as perguntas do João Vanderlei da TV Liberal. Obrigado. Boa tarde, professor. Queria começar falando sobre a dificuldade de vencer fora de casa, né? O clube do Remo está numa sequência que não é tão boa assim, de não conseguir vencer nessa Série C, longe aqui de Belém. Eu estava vendo, inclusive, uma estatística que a gente colocou de aproveitamento no programa de hoje, mais cedo na rádio. O aproveitamento do Remo fora de casa é de 8%, se eu não me recordo, e de 100% dentro de casa. Mas como é que o time... Como é que deve ser o caminho para finalmente alcançar uma vitória, ainda mais no momento tão importante, onde o Remo precisa mais do que nunca vencer fora de casa, ou pelo menos pescar pontos nesse quadrangular? Boa tarde, João. Verdade. Eu vejo ali que desde quando eu cheguei aqui fora de casa, a gente obteve 2 vitórias fora de casa. Tivemos alguns jogos onde a gente teve o domínio, pelo menos de um tempo inteiro, né, e oscilava dentro da partida. Acredito que um dos jogos mais difíceis que a gente teve fora de casa foi praticamente o último da primeira fase, e a gente voltou com um empate. Eu acho que ali a gente começou a entender um pouquinho melhor como é jogar fora de casa, tentar equilibrar a formação, né, ter algumas peças, guardar algumas peças para o segundo tempo, para ter um equilíbrio maior, para ter uma sustentação maior de plano de jogo. Né, a gente vinha com um volume também, posso citar até o próprio jogo contra Confiança ali, a gente teve um volume muito grande, bola na trave, bola passando em cima da linha, gol anulado, e infelizmente quando a gente cedia um pouquinho no segundo tempo acabava sendo surpreendido. Acho que como uma nova fase, uma experiência maior aqui do grupo, já passamos por tudo isso dentro da competição. Vamos enfrentar uma equipe duríssima dentro de casa, mas é um novo campeonato. Eu acho que a gente vai com uma maturidade maior, com uma casca maior, e a gente espera fazer um jogo seguro onde a gente possa tentar dosar um pouco mais esse ímpeto que o Remo tem, né, esse volume de jogo muito alto que às vezes acaba excedendo um pouquinho e às vezes acaba faltando durante o segundo tempo. Então a gente vai tentar encontrar um equilíbrio para tentar manter essa sustentação desse plano de jogo por mais tempo para voltar com ponto de lá. E só para deixar claro, esse aproveitamento fora de casa nos últimos 4 jogos fora, tá? Tá. Que a gente colocou essa estatística no programa da rádio hoje. Mas outro ponto que eu queria te perguntar é sobre como você acha que o Remo chega nesse momento. Porque na primeira fase o Remo não conseguiu vencer nenhum dos que estão nesse grupo no quadrangular. Já conseguiu passar a primeira barreira agora, que é o Botafogo. Mas São Bernardo e Volta Redonda também são times difíceis. Como é que você acha que o Remo chega agora nessa fase da competição? Eu acredito que a gente chega pronto. Eu acho que a gente não conseguiu obter a vitória contra essas equipes, mas sempre jogando muito bem. Sempre esses enfrentamentos aí foram derrotas com resultado mínimo de diferença. Eu acho que a gente chega bastante confiante que a gente vai conseguir sustentar o nosso plano de jogo com um ímpeto diferente, com uma confiança maior. Eu acho que essa vitória aí na estreia, né, desse quadrangular nos deu uma força muito grande. A gente sabe que o adversário é muito bom, muito capacitado, vem de um resultado não favorável, vão vir com tudo, né, porque eles precisam somar dentro de casa. Mas a gente está preparado. Eu acho que a gente tem jogadores experientes aí que nesse momento aí eles vão saber valer a experiência deles também. Queria saber também tua opinião sobre essa estratégia do São Bernardo de praticamente dar de graça os ingressos lá, né? Eles vão meio que arcar com os custos do jogo e tudo mais, e vão cobrar até um valor simbólico para a torcida do Remo, né? De R$10 para o visitante. Mas o que você acha dessa atitude do São Bernardo? Lembrando que é um jogo segunda-feira à noite, né? Não tem tanto apelo do público paulista, mas o São Bernardo ainda tem a sua torcida. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu acredito que é uma forma de tentar chamar o seu torcedor para o seu lado, né?
Eles devem ter visto mais ou menos o que o Fenômeno do Azul fez aqui. Eles contam com o torcedor dele. E eu acho que é uma forma de tentar atrair um público maior para tentar ser o 12º jogador dentro do estádio. Mas a gente também fica feliz que a gente também tem muito torcedor lá e a gente também tem certeza que a nossa torcida vai forte lá também. Você acha que vai ter mais remista ou mais torcedor do São Bernardo no 1º de maio? Olha, eu acredito que vai ter mais remista, certeza. Em Santa Catarina a gente viu o show que a torcida deu. Nossa torcida estava em peso lá, acredito que em São Paulo deve ter muito remista. E a gente também conta com o nosso torcedor. Eu sei que lá é segunda-feira à noite, é difícil, né? É muito distante, muito longe as coisas. Mas acredito que o torcedor remista vai estar lá para nos apoiar também. Para finalizar, queria saber sobre o time. Porque o Remo dominou o Botafogo por boa parte do jogo. E dominou com o meio de campo com o Jaderson e Pavani. O Bruno Silva acabou ficando de fora por causa da suspensão. O Bruno Silva tem vaga de volta nesse time? E como é que ele voltaria? Ele ainda tem lugar entre os 11 do Remo? A gente começou a estudar ontem, né? Começamos a posicionar a equipe, estudar o São Bernardo. É um jogo fora de casa, onde a gente tem que ter uma segurança maior. Nos últimos 4 jogos do Bruno aí, a equipe tomou apenas 1 gol. Então, nos traz uma segurança muito grande ali, né? Então, a gente vai tentar encontrar uma solução para a gente ter uma equipe muito equilibrada lá em São Bernardo. Grandes possibilidades do Bruno estar voltando, sim, ajuda com a sua experiência, com a sua noção de marcação. Acho que a equipe fica bastante segura. A gente precisa criar alguma solução aí para no momento que tiver a bola também ser perigoso, ser ofensivo. Rodrigo, boa tarde, Diogo da Remo TV. Eu tive a oportunidade, né, nesses últimos jogos, de assistir, de trabalhar também durante as partidas no meio da torcida, produzindo alguns vídeos, conteúdo para a Remo TV. E eu percebo que o torcedor hoje, ele está fazendo o papel de torcedor, né, apoiando vocês, mas ao mesmo tempo empolgado também, porque ele vê um time onde ele já conhece as peças, ele já sabe a forma com que o time vai entrar em campo. Só que você, como profissional, como treinador, eu tenho certeza que ainda não se dá por satisfeito, ainda quer um pouco ou algo a mais dessa equipe. O que o Rodrigo vem trabalhando exatamente para o time buscar, continuar lutando ainda por essa excelência? Como é que tem sido o dia a dia, essa semana de trabalho, que aí o final de semana já está na porta, né? A gente não deve mais conversar, mas o que o Rodrigo procurou ajustar para deixar esse time ainda melhor? Diogo, a nossa principal luta aqui foi tentar criar uma identidade para o time. Uma cara, um DNA para o grupo, para o elenco, onde eles conseguissem se sentir confortáveis e seguros para fazer as ações. E automaticamente isso vai trazer ao torcedor uma leitura maior, uma facilidade maior, já saber quem vai jogar, qual a função dele. E isso já começou a ficar muito claro dentro do nosso dia a dia, né? Do elenco. O torcedor hoje já consegue entender, já consegue opinar até mais. Mas o que ainda me incomoda são as oscilações que a gente tem dentro do jogo. Às vezes pouco nível de atenção cai muito. O próprio último jogo agora contra o Botafogo, a gente retornou do vestiário, conversamos, orientamos, mas nós rodamos em alta intensidade os 15 primeiros minutos, muito menos do que o jogo estava exigindo e do que a gente fez nos 15 primeiros minutos. Então isso já é uma coisa que a gente estuda e já entende que a gente precisa retornar do vestiário não com tanta confiança ou falta de concentração, e foi no momento que a gente sofreu um pênalti ali com 9 minutos de jogo. Não vi uma grande ofensividade do Botafogo, mas no momento que você toma gol, já começa a dar confiança pro adversário, e isso eles começam a gostar do jogo, e é onde dificulta o jogo pra gente. Eu acho que a hora que a gente baixar o nosso ritmo é no momento que tiver com o jogo praticamente definido, né? Nessa fase de mata-mata, a gente precisa ser mais eficiente, ter um nível de concentração alto para manter o plano de jogo até o final do jogo. Na véspera do jogo contra o São José, a torcida do Remo marcou presença no aeroporto, naquele embarque, aquela energia eu acho que foi muito bacana. Vocês arranjaram um espaço ali na bagagem para levar cada um daqueles torcedores. Levando em consideração que todo jogo desse quadrangular decisivo é uma final, é uma batalha, seria bacana ver o aeroporto de novo daquele jeito no próximo domingo, quando vocês viajam? Com certeza, cara. Por onde a gente passa, o Fenômeno está ali nos apoiando.
é diferente. O pessoal, na hora de fazer o check-in, de passar lá para dentro, os comentários é só, pô, tá vendo o que a torcida tá fazendo, vamos lá. É um incentivo a mais, é uma responsabilidade a mais, é uma pressão, não é uma pressão, é um privilégio, né? Então, sempre é muito bom a gente ver o torcedor do nosso lado nos apoiando, aumenta a nossa autoestima para tentar performar melhor nos jogos. Rodrigo, um abraço, prazer ter você de volta aqui, sorridente aqui com todo mundo, comissão técnica, jogadores, um ambiente espetacular aqui na Toca do Leão. Agora, com relação à viagem, hoje até alguns jornalistas, né, na rádio falava a respeito disso. O Remo sempre tem viajado 2 dias de antecedência, ficando no local do jogo, na cidade do jogo. Agora o Remo faz todo o seu trabalho aqui e vai na véspera do jogo. É orientação dos profissionais que o NASP tem, questão de passagem aérea ou a preferência da comissão técnica do próprio treinador? Boa tarde, Queixado. A gente vem realmente 48 horas antes do jogo, a gente está chegando na cidade, sempre muito bem organizado, e o nosso planejamento também era chegar a 48 horas. Né? Só que infelizmente o nosso voo que a gente tinha para o sábado, não sei se foi alterado, se lotaram o voo, e infelizmente ficou uma escala de madrugada, onde os jogadores passariam a madrugada inteira viajando, saía daqui 3 horas da manhã para chegar lá às 11, né? Então, perder noite de sono pra gente é muito ruim. Aí eu ia perder praticamente o treino de sábado e no domingo pouco eu poderia treinar porque era véspera de jogo. Então, como apareceu um jogo, um voo direto pra gente no domingo, a gente consegue não perder uma noite de sono, não vamos perder um dia de treino e acaba sendo menos cansativo, né? Então a gente optou por ir no domingo mesmo. Chega lá domingo à noite, como o jogo é só de noite, a gente acredita que dá tempo de jantar bem, descansar bem, dormir, fazer as alimentações no dia da segunda-feira para estar bem forte para esse jogo de segunda contra o São Bernardo. Todo mundo quer saber, de repente, essa volúpia de jogo do time do Clube do Remo, né? O Remo que disputou 3 competições, era só cobrança aqui. Cobrança do treinador que montou o elenco, cobrança do outro que substituiu, cobrança do outro que saiu. E você veio e começou a dar um outro, vamos dizer, visual para o time do Clube do Remo, outro resultado, mas mesmo a cobrança você sentiu em alguns momentos. Eu vi aqui você perdendo aqui em casa, não é fácil não, a cobrança é muito grande. E de repente, nos últimos jogos da primeira fase, você conseguiu, juntamente com os jogadores, dar uma tranquilidade, uma paz. Não só para vocês, como também para a torcida do Clube do Remo. O Fenômeno Azul é demais exigente. Tem jogador que sentiu aqui, a gente sabe, jogador que sentiu e deu a volta por cima. O que você fez para, de repente, mudar esse astral? Eu te diria que em 3 últimos jogos, a gente que acompanha para e passo do Clube do Remo, em 3 jogos, e o Remo começa uma competição diferente como começou a primeira fase, perdendo 1, 2, 3 ou 4, e você chegou num fogo cruzado que não foi fácil não. E de repente o Remo chega bem na primeira partida, vence o primeiro jogo, tem esta tranquilidade e vai enfrentar um adversário que o Remo perdeu aqui dentro e que estava bem no jogo. O que foi que tu fizeste para essa mudança toda? Vídeos, conversa, treinamento em campo, cobrando demais dos jogadores, enfim, Rodrigo? Olha, Cacheada, uma das primeiras coisas que a gente colocou para eles foi que os resultados aqui dentro de casa são inegociáveis. A gente precisa ser, se a gente quisesse sair da situação que a gente estava, a gente precisava ganhar todos os jogos até o final da competição dentro de casa. E o que a gente conseguisse buscar fora nos trazia mais essa confiança. No primeiro jogo a gente conseguiu vencer lá fora de casa. Fizemos um primeiro tempo bastante dominante, segundo tempo sofremos pressão, mas isso deu uma confiança. Infelizmente no segundo jogo, jogamos muito bem no primeiro tempo, tivemos chance de matar, infelizmente não vencemos. Foi o jogo da chuva, o jogo que o Líger foi expulso muito cedo, injustamente no meu ponto de vista. Só que no vestiário eu vi uma indignação muito grande, como quem diz, pô, o resultado está tão perto.
uma cobrança, o semblante deles, eu falei, se nós seguirmos com esse espírito final do jogo, enfrentando que o São Bernardo, não lembro se era líder, vice-líder na época, eu falei, a gente sobe. Só que a gente não pode esquecer desses momentos ruins aqui, que a gente está passando dentro de casa. A partir daí a gente não perdeu um ponto dentro de casa. Ganhamos todos. E dentro da semana, no dia a dia, sempre muita conversa, muito trabalho coletivo, NASP trabalhando incansavelmente, setor de análise com a Rafa trabalhando incansavelmente, chamando o jogador na individual, chamando o jogador em grupo. E a gente foi criando um ambiente aqui dentro deles para mostrar para eles que daria para classificar, que não seria fácil no momento, mas que se nós conseguíssemos buscar todos os resultados dentro de casa, trouxesse o torcedor para o nosso lado, a gente nos tornaria muito forte e buscando os pontos fora de casa, com certeza a gente classificaria. Essa estratégia acabou dando muito certo, trouxe essa confiança para eles, a torcedor veio com a gente, hoje estamos numa nova fase, vamos encontrar um adversário que a gente já conhece, né? Um adversário que também cresceu dentro da competição, que também contratou, né, mas está em aberto. Acho que o Remo está forte, eu acredito que a nossa torcida vai também. É um jogo onde vai ser muito estudado, creio eu que vai ser um jogo truncado, mas a gente espera, pelo que a gente vem produzindo, pelo que a gente vem crescendo, o nosso objetivo é somar ponto lá fora também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.